Olá, sexto ano de novo. Agora para nossa primeira aula de ciências, ok? Desculpa a minha cara brilhando, é porque eu fecho as janelas da casa para não ter barulho externo. Aliás, qualquer barulho são as vizinhas aqui que não ficam quietas. E aí eu fico com calor, minha cara fica assim brilhando no vídeo. Mas na sala também fica, então vocês já estão acostumados. Eu me recordo que a nossa última aula de ciências, antes dessa confusão toda, enfim, de ter se afastado da escola, a gente fez aquelas experiências lá na nossa área esqueci o nome lá da escola, onde a gente faz o lanche, onde a gente faz as atividades. Todo mundo desceu com os objetos que eu pedi para que levassem até a escola. Então a gente fez aquelas experiências para a gente ver as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria. Foi uma experiência muito legal, todo mundo levou aquilo que foi solicitado, a gente conseguiu ver algumas características gerais, ou seja, que pertencem a todas as matérias, e algumas propriedades que são específicas, ou seja, que só pertencem a algumas delas, a outras não. Então todo mundo levou. Nós fizemos lá em conjunto algumas experiências, em outras a gente observou as características daquilo que foi levado e todo mundo pôde compreender quais são essas propriedades gerais e essas específicas. Muito bacana, obrigado pela participação de todos. Espero que quando a gente voltar em breve a gente possa ter mais aulas como aquela, onde a gente possa fazer mais experiências, que a aula fica muito mais divertida e muito mais bacana. Apesar de muitos, hein? Não vou nem falar os nomes aqui porque eu não vou entregar ninguém por vídeo. Alguns bagunçaram, mas a gente conseguiu ter uma aula satisfatória no final das contas, tá bom? E até a zoada de vocês está me fazendo falta, sabia? Eu vou aprender a parar de reclamar. Vou ser menos reclamão quando eu voltar. Então a gente está aqui no módulo 2 e a gente começa então a ver as substâncias puras e misturas, matérias homogêneas e heterogêneas. A gente viu que a menor unidade da matéria é o átomo, já discutimos isso amplamente, não tem mais nenhuma novidade para vocês. Fizemos as atividades da apostila e ainda passei aquelas questões no caderno para pesquisar um modelo de pudim de passas, para pesquisar a estrutura do átomo, então todo mundo sabe. Então, para a gente começar, substâncias simples são aquelas que são formadas o quê? Pela união de átomos, mas que elas pertencem, ou melhor, elas possuem apenas determinado tipo de molécula. Então, se a gente pegar uma água pura, que é uma molécula de H2O, como a gente já falou na sala, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, embora ela tenha átomos diferentes, ela é uma substância pura. Lembrando sempre que a água comum que a gente tem em casa, que a água comum que a gente compra em garrafinhas, enfim, nos lugares, ela não é a água pura, digamos assim. Por que não é, professor? Já falamos na sala, é só pegar o rótulo de qualquer embalagem de água mineral que vocês vão ver que ela tem alguns sais, que ela tem alguns minérios. Então, se a gente for Caxias, digamos assim, levar o pé da letra, ali não é uma substância pura porque tem sais dissolvidos. Imagine a água doce e a água salgada. Então, a água de um rio ela tem sais em menor quantidade, a água do mar já tem um sal em maior quantidade, por isso que ela é mais salgada. Então, quando eu falo que a água é uma substância pura, eu estou falando daquela água de laboratório, onde todos os sais foram retirados e ficou somente a estrutura molecular do H2O. Então, se tiver apenas H2O, a água é uma substância pura. E aí a apostila vai explicar isso para vocês muito simples, representando a partir dessas bolinhas coloridas, ó. Então, do lado de cá a gente tem hidrogênio, a gente tem água, a gente tem oxigênio. Então, se tiver somente uma estrutura molecular, ela é uma substância pura. Se já tiver misturado com outras, como é o caso onde ele representa a água, com algumas moléculas de alguns sais aqui, por exemplo, já seria uma mistura ou uma substância composta, ok? Isso também é muito fácil de ser compreendido, a gente já falou um pouco sobre isso na sala de aula, principalmente quando a gente falou que o átomo nunca está isolado na natureza. Então você não encontra um átomo sozinho de oxigênio, um átomo sozinho de hidrogênio. Frequentemente eles se unem a átomos iguais ou a átomos diferentes, formando as moléculas.
E aí a apostila vai continuar falando isso na página 21. Vamos manter o mesmo esquema das aulas anteriores, tá bom? Então, todas as atividades que tiverem no intervalo dessas páginas, o nosso módulo da aula de hoje começa lá na página 20. Então, até a página 28, todas as atividades do intervalo vocês fazem. Amanhã no plantão de dúvidas eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, tá bom? Em relação a essas atividades aí. Então, qualquer dúvida, que eu sei que não vão ter muitas, porque esse assunto ele já foi também trabalhado, a gente acaba rendendo a aula, a gente acaba muitas vezes avançando muito mais naquilo que a gente fala do que propriamente na apostila. Então, eu tenho muita tranquilidade de explicar esse assunto por vídeo para vocês, porque eu sei que a gente já falou sobre isso tudo. Então, ele começa com as substâncias puras. Lembrando que substância pura não é aquela que só tem um átomo, mas é aquela que é formada por apenas uma molécula. Então, mesmo que seja uma molécula de átomos diferentes, se só tiver ela, é uma substância pura, ok? Então, muito tranquilo isso aí. Continuando, vamos ver as misturas. E ele já traz uma tabela muito bacana, porque traz algumas coisas aqui que a gente poderia considerar como puro, mas que na verdade são misturas, ou melhor, compostas. Então, o ar, a gente respira oxigênio, expira gás carbônico, como a gente falou, mas a gente sabe que existem várias outras moléculas espalhadas, dispersas pelo ar, não é isso? Então a gente tem o ozônio, que forma a camada lá em cima, que nos protege contra a radiação solar. A gente tem outros gases em menor quantidade, que a gente respira, mas que o corpo não utiliza para gerar nossa energia a partir da respiração, e por aí vai. Então, existe aí então, nessa tabelinha o exemplo que eu citei no começo da aula da água do mar, que ela tem sais dissolvidos, o vinagre, o gás de cozinha, a madeira. Então, preste atenção, porque tudo isso vão formar o quê? Misturas ou substâncias compostas, né? Que são compostas por uma variedade que pode ser pequena e também pode ser infinita de moléculas aí. Algumas misturas elas podem ser homogêneas. Por exemplo, água. Vamos pegar de novo. A água do mar, se você colocar ela num copo, ela vai aparecer transparente. Você não vai ver os sais que estão dissolvidos. Então, essa mistura aí é uma mistura homogênea, ou seja, ela tem apenas uma fase. Então, você está vendo a água e você não consegue identificar os sais, muito embora pelo sabor você consiga identificar que aquela água ela não está pura. Uma mistura heterogênea, heterogêneo é aquilo que é diferente. A gente pode identificar a olho nu as fases. E aí se lembrem daquele experimento que a gente fez, que eu mencionei no começo do vídeo, né? A gente colocou a água e o óleo em cima para a gente ver a densidade, não é isso? Então pegue esse mesmo exemplo de que o óleo não se misture, que pelo fato da água ser mais densa, ela vai para baixo e o óleo fica em cima. Essas duas fases, a água embaixo e o óleo em cima, representariam uma mistura que é heterogênea. Por que heterogênea? Porque a gente consegue identificar com o olho essas duas fases. Algumas misturas, imaginem aí o plástico, imaginem a madeira, imaginem um pedaço de ferro, uma panela de alumínio, uma aliança de ouro. Elas são homogêneas, você não consegue ver que naquele ouro que eu já expliquei para vocês, das joias, da aliança, não é um ouro puro. Ele é uma mistura de ouro com cobre. Por quê? Porque o cobre dá maior resistência, deixa o metal ouro mais resistente, já que ele sozinho ele é muito mais maleável. Então, algumas misturas a gente não consegue ver as fases. Então, é uma mistura que é homogênea. Lembrem-se da água, é o melhor exemplo para basicamente tudo em ciências. As misturas que a gente consegue identificar diferenças nas fases, elas já são misturas heterogêneas. E aí a apostila vai representar aqui, ó, a partir da água e do óleo, vai representar aqui a partir dessa areia, onde a gente consegue identificar grânulos maiores e grânulos menores. Então isso aí também é muito tranquilo. E aí temos algumas questões aí, onde vocês vão ter que responder se essa mistura é simples, se é composta, se é homogênea ou se é uma mistura heterogênea. Respondam e quaisquer dúvidas estamos aqui. E aí a gente finaliza o quê? Essa apostila
com esse assunto que é bem tranquilo, que é bem fácil, que eu sei que vocês vão dar super conta, pois vocês foram muito bem nas primeiras aulas, quando a gente falou de átomo, quando a gente viu as propriedades gerais da matéria. Vocês fizeram uma série de perguntas interessantes. Vou estar no plantão de dúvidas amanhã. Façam também, na medida do possível, eu vou responder com áudio. Se eu tiver até um tempinho a mais, eu respondo com vídeo. Aproveite e já peço desculpas. Eu deixo para gravar os vídeos aqui em casa à tarde, porque eu recebo uma luz legal, né, pela janela, mas hoje, como o dia está nublado, o vídeo ficou até um pouquinho mais escuro, mas eu acho que eu não estou tão feio assim, né? Quer dizer, espero que não. Então, paciência em casa, não dê trabalho aos pais, não deem, faça as tarefas direitinho. Tá difícil para todo mundo ficar em casa, sem sair para trabalhar, sem ver os amigos, sem ver nossas atividades, sem ir para a escola. Mas é o que a gente pode fazer para a gente evitar a disseminação dessa doença que é altamente infecciosa e que está matando muita gente pelo mundo inteiro. Então, na medida do possível, mantenham o isolamento. Eu sei que vocês não saem tanto de casa, mas cobrem dos pais que só saiam para aquilo que for estritamente necessário. Lavem as mãos se saírem. Álcool em gel é importante, mas o tempo inteiro a gente está vendo na televisão que o melhor é lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, esfregar bem as palmas das mãos. Isso é importante não só para o Covid, mas para uma série de outras doenças. Vamos aprender a tirar lições positivas de experiências traumáticas. Quantas vezes a gente já falou na sala de bactéria, de vírus, de doenças e de uma série de problemas que podem ser resolvidos, ou melhor, evitados a partir de hábitos de higiene. Então vamos tirar uma experiência positiva, ou melhor, uma lição positiva de uma experiência tão triste, tão negativa como essa. Então fiquem em casa e vamos torcer para que a gente volte à normalidade de nossas atividades em breve. Beijo. Vocês enchem o saco, desculpa, mas eu tô com saudade de todo mundo, hein? Até mais.